Olá amigos, nosso encontro de hoje é para responder mais uma vez uma série de perguntas ligadas a uma das coisas que mais perturbam os pais e também os professores, que são as dificuldades de aprendizagem. Então vamos sintetizar o que seria dificuldade, o que seria síndrome, o que seria transtorno, etc. Todas as crianças em idade escolar apresentam algum tipo de dificuldade na aprendizagem. Muitas delas, cerca de 80%, como eu falei, têm apenas dificuldade, por algum motivo que nós vamos falar já. 6, 7, 8% dessas crianças apresentam alguma anomalia neurobiológica que causa uma dificuldade de aprendizagem muito mais difícil, muito mais elaborada e com muito mais problema para nós podermos fazer com que ela supere isso. Então, esses síndromes, transtornos, chamam-se de quê? Chamam-se de TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDA, que é o mesmo transtorno sem a hiperatividade, dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia e assim por diante. Então, o que nós precisamos entender a partir de agora? Nós precisamos entender que, primeiro, precisamos saber qual é o problema exato dessa criança, desse aluno, desse filho que nós temos. Então vamos entender como começa uma dificuldade ou como aumenta o sintoma de uma dificuldade numa anomalia cognitiva. Tudo começa, muitas vezes, com uma comparação. A comparação de uma criança com outra pode, muitas vezes, fazer com que ela assuma uma inferioridade na capacidade cognitiva, capacidade de aprender, e assumir uma inferioridade, infelizmente, significa para o ser humano criar uma preguiça mental tão grande que ela não consegue força de vontade para superar essa dificuldade. Nosso papel, então, é reverter esse processo. A reversão desse processo passa por uma série de providências que nós temos que tomar. Vamos elaborar por partes, vamos falar de cada uma delas por parte. Uma das providências muito importantes que nós devemos tomar, elevar a autoestima dessa criança. Entenda que elevar a autoestima é quase que um jargão, é quase que uma coisa que eu uso frequentemente, porque é verdade. O nosso cérebro ele funciona muito bem se ele tiver com a autoestima elevada. Se ele não tiver com a autoestima elevada, ele não vai funcionar corretamente. Então o primeiro passo é elevar a autoestima dessa criança. De que forma nós vamos elevar a autoestima dessa criança? Bom, digamos que essa criança tem uma dificuldade em matemática. Tudo bem, nós vamos pegar essa criança e vamos, antes de mais nada, provar a ela que aquilo que ela gravou na cabeça como dificuldade, que ela não consegue aprender matemática de jeito nenhum, aquilo é falso. Como nós vamos provar isso a ela? Vamos pegar o caderno, o livro de matemática, o módulo, seja lá o que ela use, e vamos lá para o início da matemática. O início do ponto no ponto em que ela entendeu. Então nós vamos andando para trás até um ponto em que ela diz, isso aí eu sei. Ah, tá bom. Então isso aqui você sabe, tem certeza? Vamos analisar. Analise, leia, faça a conta, etc. Aí ela diz, isso eu sei, é fácil. Pronto, então está provado que você sabe matemática. Então, quando nós fazemos isso, que precisa ter paciência, precisa não ficar com aquela expectativa de que ela tem que acompanhar nível de turma, não tem nada disso. Nós temos que provar que ela sabe, para que ela ande para frente. Se nós ficarmos com a expectativa dela acompanhar o nível de turma, essa criança nunca vai se convencer de que pode aprender matemática. Então, o fato principal, a ação principal é essa, provar que ela sabe matemática, levando-a até o ponto em que ela realmente sabe. Descoberto esse ponto, vamos agora fazer com que ela quebre uma coisa que foi construída na mente dela, que se chama preguiça mental. Como é que nós vamos quebrar isso? Passando vários exercícios, tarefas na escola, tarefas para casa, daqueles exercícios no ponto em que ela provou que sabe, provou para ela mesma que sabe. Então esse detalhe é de suma importância. Passar muitos exercícios para quebrar a preguiça. Isso é fundamental. Quebrada essa preguiça, nós vamos verificar com muita facilidade, basta ter calma, paciência, perseverança, que ela vai começar a andar para frente já sem tanta dificuldade. Então, o que nós não podemos é fazer ela avançar muito mais para ela, de repente,
verificar que ela não sabe, não consegue acompanhar o nível da turma. Então o tempo todo eu estou dizendo, esqueça nível de turma. Vamos fazer ela andar o tempo todo, provando para ela mesma que ela sabe matemática. Pois bem, esse é um ponto que o professor tem que fazer em sala de aula, os pais em casa, os pais... e outra coisa, a partir do momento que ela faz o exercício do ponto que ela sabe, todos nós temos a obrigação de reconhecer aquilo e ficar alegre com isso. Porque o reconhecimento leva à autoestima dela. Pronto, esse é um passo que nós podemos dar com todas as crianças que apresentam qualquer tipo de dificuldade em qualquer matéria. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é de que forma nós podemos estimular essa criança ao estudo. Porque, obviamente, a preguiça mental elimina o estudo, ou seja, elimina a vontade de estudar. Então, esse ponto é de que forma nós podemos estimular a criança ao estudo. Simples. Repare que, quando ela está em casa, ela na hora que vai abrir o caderno, abrir os livros, começar a estudar, se ela se sentir sozinha, ela vai pensar que é só ela que tem essa obrigação e vai desestimular. Se ela olha para a sala, ela está na escrivaninha dela e vê o pai lendo o jornal, a mãe assistindo televisão, aí é que ela vai perder o ânimo mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado em criar em casa e em todos os locais que ela tiver um ambiente propício para o estímulo ao estudo, o estímulo que será o estímulo à aprendizagem. Como nós vamos fazer isso? Esqueça quarto dela, esqueça escrivaninha, esqueça isso. Vamos na hora do dever de casa, na hora das tarefas escolares, que isso sempre tem que haver, essa hora. Vamos estar todos de casa juntos, na mesa da sala, por exemplo. Então o pai pega alguma coisa para estudar, para escrever, fazer algo. A mãe, a mesma coisa. E chama a criança para estar na sala fazendo também o dever, porque está na hora, todos nós vamos fazer nossas tarefas. Então vamos inventar tarefas, vamos ler, é até bom para desenvolver mais a intelectualidade. Vamos todos estar desenvolvendo uma tarefa na hora do dever de casa, na hora da tarefa. Em companhia, a criança está ali escrevendo e está vendo que não está perdendo tempo, porque o pai também está escrevendo, a mãe também está escrevendo. Então essa é a melhor forma de nós estimularmos uma criança a estudar, a ter força de vontade. E a outra, não comparar, que foi o causa da dificuldade de aprendizagem, e, como nós comentamos, para reverter o processo, provar à criança que ela sabe aquela matéria, que a matéria é fácil, que ela consegue aprender. Então esses detalhes são super de importância, são de total importância para que nós possamos ter essa criança com estímulo de aprendizagem, ter essa criança com vontade de aprender e ter essa criança progredindo de uma maneira como todos os pais querem. Então o que nós vimos agora foi dificuldade de aprendizagem simples. Nós não falamos nenhum detalhe em relação às síndromes nem aos transtornos. Síndromes e transtornos nós vamos ver em outra oportunidade, em outra gravação. Mas esse ponto da dificuldade é muito importante. Quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, quiser perguntar mais alguma coisa, mande um e-mail para nós. O e-mail nosso é iup@iup.org.br ou diretamente para mim, robertoandersen@gmail.com. Entre em nosso site, assista nossos vídeos, sugira algum novo tema. O importante é que nós possamos estar trabalhando permanentemente no sentido de conseguir de nossas crianças a melhoria da aprendizagem, a melhoria do seu nível cognitivo e, obviamente, o sucesso, que é o que todos nós queremos, ok? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.